Shalom, shalom, a paz do Senhor, mais uma semana e o Fazendo Menção Global está no ar. Então você que está aí, que já semana passada recebeu alguns vídeos, teremos vídeo toda semana aqui no canal. Eu vou pedir um especial favor a você que possa compartilhar das nossas lives e também que você possa se inscrever no nosso canal para a honra e glória do Senhor. Nós estamos gratos a você, grato ao Senhor e gratos pela tua vida que você está aí nesse dia. E mais uma semana começou, mais oportunidades, aleluia, que o Senhor disponibilizou para nós. Então nós queremos agradecer a todos, primeiramente a Deus, por mais uma oportunidade. Você que está aí é nosso convidado, então, para que estejamos aqui junto, não é, para a palavra, assim que para da semana, do teu dia. Eu não sei se você nos ouve a partir da onde, deixa nos comentários. Boa noite, eu falo com vocês a partir da Turquia, Istambul, especificamente aqui de Beşiktaş. Então nós vamos orar, agradecer o Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus, pedimos o teu Espírito que nos guia nessa mensagem para a glória do nome do Senhor. Que essa mensagem possa encontrar corações sedentos da tua palavra, que possa encontrar pessoas com vontade e, aleluia, de mudança e grandes coisas, papai querido, do Senhor, papai, de direcionamento, pessoas que querem direcionamento do Senhor, para que as nossas vidas possam ser transformadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Ali, nós vamos falar hoje que pessoas são chaves. Pessoas são chave. A semana passada nós falamos de oportunidades, falamos de Ana, né, de Ana, falamos sobre algumas oportunidades quando nós estamos a passar por alguma situação e para a gente poder ver, né, o que está no nosso lado direito e no nosso lado esquerdo. E essa semana nós vamos falar sobre pessoas são chave. E o versículo que eu trouxe para nós está em 1 Samuel 20. 1 Samuel 20 vai contar sobre a história de Davi e Jonatas. E aí eu vou começar a ler a partir do 11 especificamente. O 11 vai dizer assim: Então disse Jonatas a Davi: Vem, saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, fundando eu e o meu pai amanhã, a estas horas ou depois da manhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não te fazer saber. O Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto, mas se aprover o meu pai fazer-te mal, também tu farei, né? E te deixarei partir, irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, benevolência, algumas versões, para que eu não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua benevolência eternamente, nem ainda quando o Senhor desagarrar da terra a cada um dos seus inimigos, a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas a aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Aleluia. Essa é uma passagem muito conhecida por todos nós. Ela está em 1 Samuel 20, do 11 aos 16. Aqui nós vemos que Davi, não é Davi, nós estamos falando que pessoas são chave. Pessoas são chave. E Davi, nessa história aqui, nós vemos que Davi,
ele teve uma ousadia, ele teve primeiro uma descoberta, ele consegue descobrir que Saul então estava matá-lo, né? Que a inveja de Saul, Saul queria matá-lo. E Davi, ele confia aquilo que ele descobriu do pai do Jonathan. A Jonathan, ele descobre, né, que Saul queria matar e vai se abrir com Jonatas. Ele vai se abrir com Jonatas. E Jonatas, assim, tão usado tremendamente por Deus, ele ele conseguiu, não é? Davi conseguiu deixar Davi, né? Jonathan conseguiu assim deixar Davi se abrir para falar sobre o pai. Nós sabemos aqui que tem uma questão de paternidade. Jonatas era filho de Saul e mesmo assim não deixou de ouvir o que Davi tinha para falar para ele. E olha o que Davi tinha para falar para Jonathan, era um caso muito sério. Era um caso sério porque se tratava do pai dele. A confissão de Davi a Jonatas a falar que a coragem, a confissão de Davi a falar que o pai o queria perseguir. Mas nós vemos ali que eu quero falar que pessoas são chaves. E nós, às vezes, né, nesse tempo de hoje, né, nós estamos procurando, às vezes, assim, pessoas que nós possamos nos debruçar, falar das nossas emoções, falar daquilo que nós estamos sentindo. E vemos aqui que Davi, ele teve, graças a Deus, uma pessoa com o coração sensível para ouvir até uma coisa que seria difícil para Jonatas. Mas Jonatas, ele acreditou naquilo que Davi estava falando, não é? E fez um pacto com Davi. Ele fez um pacto com Davi com relação àquilo que Davi estava a lhe dizer. Então, eu creio que Davi também temeu falar aquilo para Jonatas, porque sabia que são parentes, são família. Aliás, é pai e filho que estava ali envolvido. Mas Jonatas, ele teve a ousadia de falar para você que está passando por uma situação. Pessoas são chaves. Muitas pessoas podem até ter te traído, muitas pessoas possam ter compartilhado daquilo que você compartilhou um dia com eles e você perdeu a confiança nas pessoas. Mas hoje eu vim liberar uma palavra para você. Pessoas são chave. As pessoas que... Tem pessoas que elas ferem, mas também as pessoas também curam. E nós vemos aqui que Davi, ele confiou. Ele confiou. Você vai ter que confiar, porque você, nesse momento, e eu, nós precisamos de pessoas que consigam lidar com algumas revelações, com algumas coisas que estão a acontecer com as nossas vidas. E vimos ali, né, que Deus, ele colocou a vida de Jonatas assim como uma chave na vida de Davi. Uma chave porque Jonatas ajudou muito Davi. Tanto é que ele falou, não é? Falou, montou uma estratégia também. Ele montou uma estratégia para Davi, não é? Antes mesmo dele fazer a aliança com Davi, colocou uma estratégia falando, não é? Falando para Davi, falando o coração do Davi, para que Davi pudesse confiar nele, não é? Ele foi falando, conversando com Davi. Nós vemos aqui a conversa de Jonatas, disse de Jonatas com relação a Davi, a lhe falar várias coisas e também a falar com relação até mesmo se ele tivesse vivo, para que se ele não tivesse mais vivo, na verdade, a Davi pudesse então honrá-lo, até depois da sua morte, honrá-lo pela fidelidade e aliança que eles fizeram naquele momento. Então, ali vimos que Davi estava ferido com Saul, porque ele confiou em Saul, não é? Porque nós sabemos que Davi ganhou um prêmio e foi morar lá, e ele estava confiando em Saul para treinar, talvez, estava confiando em Saul, não é? Estava ali, ou lutando com Saul, pensando que Saul estava no mesmo espírito que ele, mas ele descobre que Saul não estava no mesmo espírito que ele. Então, ele teve que sair e confiar no filho de Saul, uma coisa cujo Jonathan tinha, ou mudava o comportamento dele com Davi, ou uma coisa tinha que acontecer ali. Mas nós vimos que aquele homem confiou. Aquele homem confiou. Davi confiou em Jonatas, mesmo quando mesmo quando Saul o tinha ferido. Então, você precisa aprender que, da mesma maneira que pessoas, elas vão
causar algum tipo de ferida para você, outras irão sendo usadas para Deus para então fazer uma aliança de compromisso com você. Uma aliança de compromisso com você. Então é necessário que você possa armar um cenário, porque Davi ele armou um cenário para poder conversar com Jonatas. Ele armou um cenário, eles dois foram a algum lugar, foram num lugar para poder conversar sobre assuntos sérios. Há assuntos muitas vezes as irmãs gostam de estar encontrando o pastor ali depois de um culto, aleluia, depois daquele culto maravilhoso que eu fiz na igreja. A irmã quer confidenciar coisa com o pastor, coisa com uma irmã. Às vezes aquele não é um ambiente propício para o assunto tão sério que você vai estar falando. Porque às vezes você vai estar falando num momento da igreja, numa saída da igreja, a irmã pode até te ouvir, não é? Mas ela se calhar não vai levar tão sério o teu caso como você espera que ela veja, porque por causa do ambiente que você está falando a tua situação. Então é preciso você criar um ambiente, é preciso você criar um ambiente, aleluia, para que você possa expor, até mesmo às vezes para você pedir à irmã para ter o cuidado com aquilo que você vai falar. Então da mesma maneira que pessoas, elas magoam, como nós temos aprendido já, outras pessoas curam também, mas você também tem que ter a sabedoria de Deus, como vai partilhar e com quem irá partilhar. E nós vimos aí um homem que se levantou para favorecer Davi. Jonatas, ele se levantou para ajudar Davi, e ele foi fazendo aliança com ele, falando as coisas que ele havia de fazer, ali prometendo a Davi a sua lealdade. Aleluia, ele começou a falar, sonda, aleluia, você pode que o Senhor, diz assim, que o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando a mim e ao meu pai, tipo, sondando toda a conversa que ele havia de ter com os dados, que Saul, se ele havia de cometer a traição com Davi. Ele está falando que o Senhor nos sonda, aleluia, se eu serei capaz de trair você. Mas ele foi falando coisas para que Davi tivesse confiança nele, aleluia, e aí eles foram andando debaixo daquela conversa, e ali formaram uma aliança. Porque quando a gente encontra um coração disponível a ouvir e também a forma que a pessoa nos irá aconselhar, a gente encontra como se fosse um lugar de aliança, que fosse um lugar de confiança. Então você que está aí, vê a pessoa, porque você possa estar passando por uma situação que você precisa de um direcionamento, porque às vezes você já não está enxergando mais bem. No caso, Davi estava enxergando bem a situação, ele estava ligado naquilo que Saul, eu acho que Davi nem estava acreditando no que estava lá acontecer, mas era tanta perseguição da parte de Saul que não tinha mais como ele ficar com aquele peso sozinho, ele tinha que compartilhar, mas a compartilha tem que saber com quem nós iremos compartilhar. Aleluia, você está ali pegando as chaves para a semana. Chegou uma semana para mim e para você. Aleluia, chegou uma semana que nós precisamos mudar algumas coisas, mudar a forma que nós pensamos, porque às vezes você está ali querendo falar com alguém, mas por conta de que você ouviu a outra pessoa, que você levou na outra pessoa, foi transferido para uma outra que você não queria que ouvisse, está travando você de poder levar nas pessoas certas. Aleluia, pessoas são chaves, e Jonatas ajudou muito Davi. Jonatas ajudou Davi a ser livre da morte nessa ocasião especificamente. Ajudou avisando a Davi que de facto Saul queria matar ele. Então às vezes a pessoa que está ali, aleluia, vai te avisar que Satanás de facto quer destruir o teu casamento, quer destruir a tua casa, vai te entregar uma palavra de conserto para a tua vida, para o teu coração. É necessário você desabrochar, sair desse lugar ali para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, para você tirar algo de alguém e para você tirar a confiança, prepara um cenário. Para você fazer uma aliança de alguém, você prepara um cenário que você possa falar com essa pessoa de uma forma que a essa pessoa você possa marcar aquele dia, fica marcado na tua vida.
Pessoas são chaves de Deus para nos dar, para trazer, às vezes, uma palavra de direcionamento, de livramento. Aleluia. Então, que não seja que o encontro que você fazer, não seja um encontro comum. Gasta um dinheirinho, vai para um lugar que tem um sorvete, aleluia, procura a pessoa, sai da tua zona de conforto, para que você possa receber a ajuda do alto para a situação que você está a passar. Tem pessoas que estão carregando a cura que você precisa, o colo que você precisa, a mão que você precisa, amém? Então é necessário nós investirmos mesmo, dar o passo de fé, apesar da circunstância. Aleluia. Então, que essa semana você possa encontrar um Jonatas ali no teu caminho, para você poder, aleluia, desabrochar, falar, chorar, aleluia, para você poder então expor e receber o livramento, porque Davi recebeu o livramento que Deus enviou a partir da vida de Jonas, que liberou o caminho, que fez o caminho para que ele pudesse ir em segurança e ir embora, aleluia, para para um caminho, para seguir o caminho dele, porque ali onde ele estava era lugar de morte. Quantos de nós estamos no lugar de morte porque temos medo de compartilhar, porque as pessoas com quem nós compartilhamos nos traíram? Mas, não é? Você vai precisar confiar. Aleluia. Você vai precisar confiar mais uma vez. Não possa ser que não é na pessoa que você compartilhava, numa outra pessoa, que você possa orar a Deus para te direcionar. Alguém que está carregando uma chave para destravar o teu destino profético, para dar, aleluia, livramento em decisões que você está tomando, se calhar não com sabedoria. Então nós essa semana estaremos, aleluia, aqui orar a Deus para que o Senhor envie socorro nas nossas angústias, envie socorro bem presente na nossa atribulação. Aleluia. Então que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Na semana passada nós falamos que enquanto você está à espera da bênção, você vai, aleluia. Enquanto você está, você vai ter o que fazer. Enquanto você também está à espera de alguma peça ao Senhor para te direcionar à pessoa certa, que tem o coração de Deus, que vai ouvir você e não vai julgar você, vai te amar para a glória do nome do Senhor e vai saber te dar uma palavra, e o Senhor então vai curar as feridas do teu coração. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Fica na paz.